Para este programa especial das doenças coronarianas, convidamos os médicos especialistas. Dr. Francisco Gregório Júnior, que é cirurgião cardíaco. Dr. Luiz Carlos Miguita Júnior, cardiologista especializado em ecocardiograma. Dr. Luiz Carlos Miguita, cardiologista. Da Fernanda Miguita, que é formada em gastronomia e chefe executiva de cozinha. E Dr. Marco César Miguita, que é médico hemodinamicista. Olha, o assunto de hoje, eu procurei misturar um pouquinho da ala jovem com a ala madura. Gostaram disso? E eu fiquei na coluna do meio. Ficou melhor assim. Ficou melhor, não ficou? Até porque as doenças coronarianas, doutor Miguita, não vai achar ruim comigo não, né? De forma nenhuma. Eu vou. Vai. Vai nada. Tô brincando. Porque as doenças coronarianas, elas não escolhem nem idade nem sexo hoje. Escolhe, doutor Miguita? Não, as doenças cardiovasculares, principalmente a aterosclerose, eu considero a doença do século. É a doença ainda que vai predominar por essa década e ainda vai ter que se avançar muito no tratamento, no diagnóstico, no tratamento através da hemodinâmica e no tratamento cirúrgico com o Dr. Francisco Gregório. Luiz Carlos Miguita Júnior, você que é especializado em ecocardiograma, o que é este exame? O ecocardiograma é o ultrassom do coração, né? Com o eco a gente consegue visualizar o músculo cardíaco, o tamanho do coração, as válvulas, como é que está a função dele. É um exame geral, bem completo para análise do coração e das suas doenças, né? É um exame que dá o diagnóstico? Quase sempre dá o diagnóstico, né? Junto com o exame clínico, a história, o exame físico, mais um eco, muitas vezes, na maioria das vezes você fecha o diagnóstico. Na verdade, quando se faz um eletrocardiograma, que às vezes o paciente está em repouso e não tem nenhuma anormalidade, quando se faz o eco, pode-se ter alguma surpresa? Ah, sim. Porque o eletro é um exame muito bom, mas ele, para algumas patologias, ele não consegue fazer o diagnóstico preciso, né? Ele pode dar uma indicação. O eco, muitas vezes, confirma uma suspeita diagnóstica. Doutor Marco César, você que faz a hemodinâmica, portanto, cateterismo, angioplastia, né? Quando é que o paciente vai para um cateterismo? O cateterismo é um exame utilizado para a gente ver se tem alguma obstrução de coronariana, a maioria das vezes, mas também para cardiopatias congênitas, cardiopatias valvulares do coração. E a indicação clínica, geralmente, paciente coronariano, que é o assunto de hoje, tem uma indicação paciente que tem angina do peito, que é a dor no peito, dor forte, que tem algum exame que indique que ele tem algum tipo de isquemia no coração, uma esteira, uma cintilografia, um ecocardiograma. Aí a gente faz o cateterismo cardíaco para ver se realmente tem alguma obstrução coronariana. Se houver a indicação de uma angioplastia, vamos falar de ver essa angioplastia primeiro, vai para a angioplastia, se não vai para a cirurgia de peito aberto. Isso. A angioplastia é um procedimento através pelo catéter também, que a gente faz a desobstrução mecânica da placa. A doença coronariana é uma obstrução coronariana que obstrui a luz do vaso, por exemplo, 80%. A gente vai com um balãozinho, consegue esmagar essa placa de gordura e hoje em dia a gente usa muito uma prótese chamada stent, uma prótese de aço. E 99,9% dos casos a gente consegue desobstruir em casos eletivos e alguns casos de infarto agudo, que é uma emergência, o sucesso é um pouco menor, mas para cima dos 98%. No caso de não haver esta possibilidade, aí o clínico é que encaminha para o cirurgião cardíaco? A nossa indicação da angioplastia também não somos nós. A gente
falo para o clínico se tem condição de fazer angioplastia, se é o tratamento clínico, se é o tratamento cirúrgico, e juntamente com o clínico a gente decide o que vai ser o melhor tratamento para o paciente. Alguns pacientes têm indicações só de angioplastia, alguns outros pacientes têm indicação cirúrgica e alguns outros com tratamento clínico. Então, não é só não só a gente que indica, é um conjunto clínico, hemodinamicista, cirurgião, é todo mundo, é uma equipe que discute isso aí. Doutor Miguita, para que se chegue nesse estágio de ir para o eco e para a hemodinâmica, qual é o primeiro passo, os primeiros exames, vamos começar lá de trás, que se faz no paciente? Bom, eu tenho que salientar nesse programa aqui, para mim é uma felicidade muito grande de estar apresentando os meus filhos para a sociedade londrina, toda a família, inclusive médicos, né, já especialistas na área da cardiologia, a Fernanda que fez odonto e posteriormente a gastronomia e quem sabe descobriu uma forma dietética de alimentação que não tenha muito colesterol e não entupa as artérias e que não sejam os nossos clientes. É isso mais ou menos que nós queremos, que é o dever do médico, né? A prevenção e o tratamento mais adequado. E que daqui a pouco eu vou bater um papo com ela, hein? Não tem dúvida. E o Dr. Francisco, que é o cirurgião cardíaco de maior renome dentro do nosso estado, do Brasil, que eu considero o verdadeiro padrinho dos meus filhos, porque muitas pessoas têm contribuído para o sucesso na jornada, mas o Dr. Francisco, através do seu incentivo quase que diário, tem nos ajudado bastante nessa área. Ele que já é um cirurgião que não precisava nem mais se preocupar com essas coisas, mas ele, em razão dessa nossa amizade, ele tem feito isso. Mas o motivo da conversa hoje é a doença chamada aterosclerose, que é o entupimento das artérias do corpo todo, através de plaquinhas que constituem basicamente de uma gordura chamada colesterol. É uma doença que não se sabe a causa, mas existem determinados fatores que fazem com que uma pessoa tenha as suas artérias, principalmente as do coração, coronárias, entupidas. E dentre esses fatores está o fator da genética, né? Essa doença é muito mais comum, aonde existem membros da família com história de infarto, de angina. Eu sempre digo isso para os nossos estagiários, inclusive, porque quando você pega um paciente com infarto, você não deve tratar apenas esse paciente, mas sim todos os seus parentes diretos que podem ter ou portadores sem sintomas dessa patologia. Além da genética, nós sabemos que é muito mais comum no homem, né? Mas a mulher, depois do climatério, passa a ter uma incidência muito grande. E hoje também a mulher que concorre no mercado do trabalho com a vida estressada, bebendo, fumando, tudo isso não colabora? Exatamente. E esses fatores que eu estava se referindo são os fatores irreversíveis, que a gente não consegue mudar, não é? E existem aqueles fatores que estão ligados ao nosso estilo de vida, que é justamente isso que você acabou de falar. A pessoa que tem estresse, que fuma, o gordinho, aquele que não faz exercício, aquele que vive comendo de uma forma excessiva os produtos de origem animal, os hipertensos, os diabéticos não controlados, esses têm mais propensão a ter a doença coronariana. E nessas pessoas é que se pode fazer com maior sucesso a prevenção. E é num exame de esteira, por exemplo, que você consegue detectar, por exemplo, que aquele indivíduo está às portas de um infarto? Exatamente. Então, através de uma boa história, de uma boa conversa, através do eletrocardiograma e depois com a esteira, nós poderemos fazer, pelo menos em 85%, o diagnóstico das doenças coronarianas. Quando existe uma forte suspeita, você tem o ecocardiograma, que o Júnior se referiu, principalmente aquele feito com estresse, né? Feito com a indução de uma substância chamada ecoestresse farmacológico, a cintilografia e, posteriormente, se fechar o diagnóstico com o cateterismo. Então, existe um caminho muito longo para ser percorrido. Em algumas pessoas, esse caminho tem que ser feito de uma forma muito rápida
noutras de uma forma mais não tão rápida assim, mas existem aqueles casos que nos chegam que não tem dúvida, aí você já indica o cateterismo de emergência, né? Feito o diagnóstico, o clínico vai opinar se o tratamento se deve fazer com angioplastia e com a cirurgia. E faz aquela, você podia até perguntar, mas eu acho que com o advento, né, desses exames todos, do cateterismo muito mais bem estruturado, o diagnóstico da doença cardiovascular ficou muito grande. E o cirurgião cardíaco, que antes tinha a opção da cirurgia cardíaca, também aumentou o número das suas cirurgias. Então, a angioplastia não tirou o espaço do cirurgião Certo, cardíaco. é bom deixar bem claro isso. Quer dizer, o cirurgião, doutor Gregório, tem patologias que não tem essa de que não vai abrir o tórax. Bom, de uma maneira geral, acho que nós podemos colocar da seguinte maneira. O paciente é um coronariopata. Ele precisa ser tratado. Se a lesão dele é passível de uma angioplastia com stent, por que abrir o tórax e fazer uma cirurgia que é uma agressão, que tem seu risco, né? Mas de uma maneira geral, Mafalda, para que fique claro, o risco com o procedimento cirúrgico não é muito diferente do risco de uma angioplastia. É isso que está claro. Com todas as cirurgias, a agressão é muito maior com a cirurgia. E o resultado a longo prazo depende muito mais da indicação que você fez. Se o paciente precisava de uma cirurgia, você insistiu na angioplastia, ele vai acabar na cirurgia, se ele não infartar antes. Então precisa ter critério, porque um não compete com o outro. A indicação de uma coisa ou outra, Mafalda, depende de vários aspectos de maneira geral. Por exemplo, um homem doente, fisicamente mal e que precisa de 3 pontos de safena. Você faz uma análise global do paciente, o coração precisa de 3 pontos, mas o paciente não pode ser operado. Ele é um pneumopata crônico, ele está... Diabético? Não, diabético nós operamos direto, mas ele está mal, o paciente no estado geral muito mal, então é muito mais fácil você indicar para um paciente que tinha indicação de cirurgia, fazer angioplastia. O que não pode, que eu acho, e que não é feito, infelizmente, aqui, no nosso meio, aqui em Londrina, é você pegar um paciente que tem indicação de cirurgia e forçar uma angioplastia. Porque a impressão que dá, não, o hemodinamicista quer resolver ele o problema. Então, insiste. Por exemplo, 3 vasos lesados, artérias ruins, você vai fazer uma cirurgia nele. Por quê? Porque essa angioplastia, com stent ou sem stent, vai acabar fechando e poderá fechar agudamente e você operar o paciente numa outra condição. Agora, por outro lado, um paciente que tem uma lesão numa coronária direita ou numa coronária esquerda, uma descendente anterior no ramo, os leigos, uma coisa bem localizada, com leito distal bom, botar na mesa, fazer uma ponte, abrir o paciente, tanta coisa. Se você puder resolver com angioplastia e com stent, também é um absurdo. Quer dizer, é o bom senso. É o bom senso, e às vezes o bom senso falta, tanto no grupo de hemodinâmica quanto no grupo de cirurgiões. Porque o paciente procura um determinado cirurgião, por exemplo. Ele vai no cirurgião, ele examina e tal. Eu, em geral, não atendo. Quem atende é um clínico. Esse clínico vai examinar o paciente, vai encaminhar para todos esses exames. Precisa de um eco, faz o eco. Precisa de uma cintilografia, faz uma cintilografia. Precisa de um cateterismo, fez o cateterismo. Depois, esse clínico que está acompanhando, junto com o cirurgião e com o hemodinamicista, nós resolvemos em grupo isso, o que vai ser feito. E se o caso vier para mim, por exemplo, eu vou fazer todos os exames, encaminho direto para a hemodinâmica e aí aparecem 2 lesões, eu posso resolver e tratar eu a cirurgia, sem ouvir clínico nenhum. De repente estou forçando uma situação. E isso que eu não quero fazer nunca na minha vida. Não para me sentir amanhã, puxa, podia ter feito uma coisa mais simples, e o paciente apanhou uma infecção, morreu uma infecção, podia ter resolvido com a hemodinâmica, Então, é muito perigoso isso, muito perigoso. Precisa ter critério, e eu acho o seguinte, que 90% dos pacientes ou tem indicação de angioplastia ou tem indicação de cirurgia. Forçar a barra para um lado ou para o outro não dá certo. E uns 10 a 15, no máximo 20% dos pacientes
pode ser resolvido com um grupo com outro. Imagina o seguinte, você está numa cidade onde o grupo de hemodinâmica é muito experiente e o grupo cirúrgico não é. A hemodinâmica avança um pouco mais para o lado cirúrgico. Por outro lado, se a hemodinâmica está começando, o grupo não tem tanta experiência, você transfere esse paciente do grupo intermediário, que pode ser resolvido de um jeito ou de outro, para a cirurgia. Então muda muito isso. Então o que você vê? Você vê alguns centros, por exemplo, em que o hemodinamicista é um indivíduo de muita personalidade, forte, tudo. É difícil isso, porque ele quer resolver tudo. E isso não está certo. Então precisa ter muito critério. Por isso a importância de você, antes de mais nada, telespectador, é você escolher o clínico certo. É ali que começa o negócio. Não é o cirurgião certo, é o clínico certo. É o clínico certo, porque o clínico vai te dar o caminho que você vai seguir. Vai mandar para um hemodinamicista que vai fazer uma avaliação sua, perfeita, e que não vai já pondo na mesa e dilatando a coronária, ou vai mandando já rapidamente para o cirurgião, se decide em consenso. Então, eu acho que o caminho tem que ir por partes. Cortar caminho não dá certo. Depois do intervalo, nós temos uma pergunta de uma telespectadora. Já deixo no ar a pergunta e vocês já vão pensando na resposta. Qual a explicação para um paciente que necessitou de 3 pontos de safena, mas os exames mostraram ausência de colesterol e ainda a pressão é normal? Depois do intervalo, ok? Londrina, a terceira maior cidade do sul do país. Nesta grande metrópole, um coração bate cada vez mais forte, impulsionando a capital mundial do café ao progresso. Um coração genuinamente londrinense, por 2 anos consecutivos eleita a empresa do ano. Cipasa, há 43 anos no coração de Londrina. Sucesso total, o novo Almeida Mercados com Doutor Luiz Carlos Miguita, qual é a explicação para um paciente que necessitou de 3 pontos de safena, mas os exames mostraram ausência de colesterol e ainda a pressão normal? Pois é, a aterosclerose, que é a doença que gera esses entupimentos do coração, tem uma história natural muito diferente, muito anormal, né? Por exemplo, você tem um paciente que tem pneumonia, ele vai ter tosse, febre, calafrios e etc. Então você tem uma história e se direciona para aquele diagnóstico. As pessoas que têm aterosclerose, têm as artérias entupidas, até mesmo 3, 4 artérias entupidas, podem evoluir sem sintomas por muito tempo, serem totalmente assintomáticos. Essa evolução pode ser com infarto agudo, a pessoa tem aquela dor prolongada e quando uma dessas artérias entope com o coágulo, você tem um infarto. E essa evolução pode ser através de uma dor no peito insidiosa, relacionada com determinados fatores, o estresse, alimentação, esforço físico, atividade sexual, que é a angina de peito. Assim como muitos que não sentem nada, têm uma dor e morrem nas primeiras horas, o que acontece em 30% dos infartos. Então, a aterosclerose pode evoluir em termos de doença ou de sintomas dessas várias formas que eu expliquei. Agora, o colesterol, a pressão arterial, não são os únicos fatores, né? Tem o fator genético, diabetes, né? Se é uma pessoa que fuma, uma pessoa que tem o estresse e muitas vezes... Vida sedentária. E vida sedentária. E muitas vezes tem aqueles que comem produtos de origem animal, manteiga, queijos amarelos, carnes vermelhas, com gordura e tem o colesterol normal. Então, veja bem, aí depende muito daquele faro clínico, né? O que o doutor Francisco acabou de falar. O bom cardiologista, ele consegue fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento da melhor forma possível. Inclusive, o doutor Francisco é muito modesto, ele tem uma técnica que é usada no Brasil inteiro, né? Que se faz
as pontes de safena nesses pacientes de alto risco sem utilizar aquela bomba de extracorpóreo. E isso praticamente deixa de ser uma cirurgia de alto risco para um risco menor. E com frequência, o Dr. Francisco tem feito isso. E principalmente naquelas artérias que além da placa de gordura existe grande quantidade de cálcio. As placas ficam calcificadas, ficam duras, a circulação é muito difícil. O Dr. Francisco faz as pontes e antes ele limpa totalmente essas artérias num procedimento chamado endarterectomia. Inclusive, a gente poderia voltar com o Dr. Francisco a conversar sobre essas técnicas. Então, mas antes disso, eu quero bater um papo com a Fernanda, porque ela é formada em gastronomia e ela é uma chefe executiva de cozinha. Nós falamos em alimentação. Seu pai acaba de falar sobre as gorduras, sobre as carnes gordas, etc, do colesterol. Conta pra gente qual é a medida, o equilíbrio numa alimentação, Fernanda, para que a gente possa se prevenir contra as doenças coronarianas. Na verdade, eu acho que o alimento, ele é a essência, né? A essência da vida. Todos nós precisamos comer bem, acima de tudo, assim. Então, existe dois tipos de pessoas, assim. Tem o glutão, que não escolhe o que come qualquer coisa, e tem o gourmet, que é essa parte que já escolhe o que vai se alimentar, come pouco e bem. Então, nós temos que educar os pacientes para ser todos gourmets, assim, para comer o que é bom. Meu pai, assim, cresci numa família de cardiologistas que eu escuto muito, assim, que você tem que comer equilibradamente, assim, evitar alimentos de origem animal, da cor vermelha e amarela, basicamente é isso, a dieta do coração. Evitar carne vermelha, comer pouco, não quer dizer nada radical, mas assim, diminuir quantidades ou, por exemplo, final de semana, come no final de semana. Durante a semana, bastante verduras, arroz, carboidrato, proteína branca, peixes. Quer dizer que é essencial, por exemplo, que se coma peixe pelo menos uma vez por semana? Isso é um alimento excelente, né? Você pode comer quantas vezes você quiser e tem várias opções de você fazer, tem várias espécies, de todos os valores, você pode variar muito o teu prato com peixe. Agora, de preferência ao molho do que frito? Ah, é sim, vapor, cozido. Na verdade, Frituras tem que é o abolir. molho, né? Falou assim, massa engorda, peixe engorda. Mas na verdade é o molho, é, tipo, diminuir a quantidade da gordura, diminuir a manteiga, diminuir creme de leite, diminuir tudo que na verdade é gostoso, né? Gordura é gostoso, bacon é gostoso, não vou te falar que mortadela é gostoso. É. Mas diminui. Aliás, você deveria aconselhar todo mundo a comer bastante, Na né? verdade é. Porque daí vai pro médico cardiologista, né? Daí teu pai, teus irmãos, Eu não aí... preciso nem trabalhar, na Não é verdade. Eu verdade? também acho isso. Aí eles trabalharam e pronto, né? Né, doutor Gregório? Do jeito que a coisa está sendo colocada, a Fernanda explicando para todo mundo, ensinando todo mundo a comer. Depois, aqueles que não comeram direito passam pelo Dr. Marcos, que dilata tudo. Vai sobrar o que para o cirurgião? Não, vocês comam bastante, se alimentam, um pouco Precisa elevado, comer a vida bem. não... Estou brincando. Comer Tem bem. razão? Acho que... Agora, um dos fatores que foi colocado, a obesidade.